Olá, tudo bem? Nós estamos de volta. Hoje nós vamos ministrar o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe e que nos dê graça para esse tempo. Pai, nós somos gratos pelo Teu trabalho em nós. Somos gratos porque o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra. Tua palavra é vida e por ela vivemos, ó Deus. Vem sobre nós, vem sobre nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 16 de Mateus, versículo 1, diz assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-o, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão, e Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Recebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de 4 cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes disseram que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de mal algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por a minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará um homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem advina na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Os fariseus, eles abrem esse capítulo pedindo um sinal para Jesus. E Jesus fala com eles que assim, poxa, vocês olham o céu e sabem quando tem chuva? Antigamente a gente não tinha a meteorologia no nosso aparelho. A gente olhava assim, ó, o céu está cinza, o céu está vermelho, o céu está... o meu avô era meio índio, né? Ele sabia se ia chover 2, 3 dias antes, sabia o que ia acontecer com o aspecto do céu. E Jesus fala isso para os fariseus: vocês olham para o céu e conseguem dizer se vai chover, como é que vai ser a estação, mas vocês não conseguem olhar para mim, que sou o céu, e dizer qual é o tempo,
Qual é a hora? Jesus estava dando um monte de sinal de que ele era o Filho do Homem. E eles não estavam compreendendo. Então, por que eles não compreendiam? E por que eles não compreendiam? Porque o coração era duro, porque não queria, porque não se abria para receber aquilo que Jesus estava ensinando. E Jesus fala, o sinal que vai ser dado para vocês é o sinal de Jonas. E eu quero dizer, da mesma forma que Jesus deu o sinal de Jonas, que é ficar escondido 3 dias e depois se levantar, é o sinal que hoje Jesus dá para o meio da igreja. Você fica escondido, mas no tempo oportuno você vai aparecer. Existe um tempo que a gente se esconde, que Deus nos esconde, para no tempo oportuno ser revelado. E Jesus estava mostrando isso para os fariseus. Ele estava falando a respeito da sua morte, que ele ficaria 3 dias, assim como o Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Ele ficaria 3 dias no interior da terra, até chegar o momento dele ser ressurreto. E vocês veem que nem esse mesmo sinal convenceu os fariseus. Por quê? Por causa da dureza do coração. E aqui ele depois vai falar, vai ter um momento que Jesus está com os discípulos, e ele fala, toma cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? É a doutrina deles. Os discípulos pensavam que ele estava falando de pão, porque eles tinham acabado de multiplicar pão. E você vê, então, que aqui até os discípulos estavam começando, parece que os discípulos agora ficavam guardando o pão para ter uma outra multiplicação, né? Brincadeira à parte. Mas Jesus estava falando que o fermento é a doutrina deles. E qual que é a doutrina deles? A religiosidade. A fé por meio das obras, a fé que transparece aos homens, os primeiros lugares. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de fermento. A religiosidade, irmãos, é o único lugar que esse espírito atua é no meio da igreja. A religiosidade, ela só atua no meio da igreja. Ela não é um espírito que está aí fora, ela é um espírito que está dentro da igreja. Porque é quando a pessoa ela não entende que ela é filha e ela faz as coisas para ser vista, ela quer estar no ministério para ser aprovado, ela faz as coisas para receber uma palma, ela trata muito bem os seus perto dos outros, mas dentro de casa não trata mal. Isso é fermento de fariseu, isso é fermento de saduceu, religiosidade. Jesus estava falando, toma cuidado com esse tipo de fermento, porque cresce. E logo após ele vai para a banda de Cesareia, você vai estar sempre vendo Jesus andando para lá e para cá. E a Cesareia de Filipe, aqui fala do Filipe, que era um dos filhos do Herodes Grande, que é região gentia, mais gentílica. E ali Jesus começa a perguntar para os discípulos quem eles achavam que ele era. Porque até então Jesus não tinha se revelado completamente a eles. Jesus não tinha falado que era o Filho de Deus. E algumas pessoas pensavam que ele era Elias, porque havia uma profecia que Elias voltaria. Havia uma profecia, eles também pensavam que Jeremias voltaria. Então eles estavam pensando que ele era um profeta que havia voltado de dentre os mortos. E naquele momento o Pedro se levanta e confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para Pedro que sobre essa pedra ele edifica a igreja. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que é sobre Pedro que a igreja foi edificada. Não, mas foi sobre a pedra que Pedro, que se chamava Simão, lançou. E o nome Simão é ouvinte, Simão significa ouvinte. E Pedro ouviu do céu, porque foi o Pai que revelou para ele. Não foi carne nem sangue, não foi pelo que ele estava vendo, mas o Pai que revelou que ele era o Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E porque ele revelou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor traz para Pedro uma identidade, que seria uma pedra, uma rocha, alguém forte, alguém que compreende a palavra de Deus, alguém firmado no Senhor. E é sobre essa pedra, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que a igreja está fundamentada. Por quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque são 2 características. Jesus é rei e Jesus é Deus. Esse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aponta para isso. Para que quem governa, quem veio para governar, quem é o rei eterno é Jesus. O reino é de Jesus. O poder é de Jesus. A divindade, ele é um ser divino também.
E Pedro teve essa revelação, que ele não era nenhum dos profetas, mas ele era o próprio Filho de Deus. E ele era aquele prometido, o Messias prometido, o ungido de Deus, que veio para salvar o mundo, que veio para governar. E por conta disso, quando você tem essa revelação que Jesus é o Cristo, ou seja, o rei governante, o rei ungido, você recebe a chave do reino. A chave do reino, irmãos, é a chave que liga e desliga. É a chave que liga e desliga. É a oração. Quando você compreende a filiação e a divindade de Cristo, você pode orar. Porque você está firmado na identidade do Cordeiro, na identidade daquele que era, que é e que há de vir. É no governo de Deus, é porque Deus governa tanto céus e terra, que a gente pode ligar e desligar. E por meio da oração a gente faz isso. Por meio da oração a gente liga situações na terra ao céu e desliga situações da terra ao céu. É por meio das orações que a gente faz isso. E por meio de ações santificadas. Lembra do Sermão da Montanha? Aquelas bem-aventuranças, elas também ligam e desligam situações na terra e junto ao céu. Logo após Jesus, ele vai estar predizendo também a sua morte. E a gente vai ver o Pedro, ele mudando de diagnóstico, né? Ele primeiro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois ele vai falar: não vai para a cruz não. E Jesus diz para ele: arreda-te, Satanás. Parece até a música da Ludmilla, né? Logo após uma vitória, mistura de um desastre com o contra-ataque do mal. Por isso que a boca é muito importante, gente. Pedro era uma pessoa muito rápida com a boca dele. A gente depois vai ver a transfiguração, e o pedreiro era muito rápido para falar. Pedro, ele tinha essa coisa de falar rápido. E ali Satanás pôde trazer uma influência. Lembra que eu falei sobre setas? Satanás veio com uma seta sobre a vida de Pedro. E Jesus identificou que era Satanás tentando dizer para Jesus: não. Lembra Satanás falando para Jesus lá no deserto? Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, foi a mesma coisa que Pedro estava falando. Se você é Filho de Deus, então para que você vai morrer? E Jesus vai já apontar da forma que ele morreria, que quem quiser segui-lo tinha que negar-se a si mesmo, tinha que tomar a sua cruz. E cruz é a tua vontade, não a minha, a vontade de Deus e não a nossa. Jesus vai ensinar que a gente deve tomar a nossa cruz, porque se a gente ficar ganhando a vida, só ganhando coisas e buscando a nossa própria vontade, a gente vai perder. Mas se a gente busca a vontade de Deus, o reino de Deus vai vir à terra. E ele vai trazer uma promessa que as pessoas, que aquela geração seria retribuída se confessasse Jesus, se não tivesse vergonha da cruz. A gente não pode ter vergonha da cruz. Às vezes a gente quer ser muito elogiado, muito prestigiado, mas existe uma cruz, ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer para a nossa geração. Os nossos pais, os nossos avós, a igreja antiga e primitiva não morreu à toa nas arenas. Os mártires que hoje morrem, não morrem à toa, eles morrem para mostrar que ainda existe uma cruz. Nós vivemos em um país que não há perseguição, mas haverá o dia que teremos perseguição. Então é importante aprendermos as verdades da cruz e ensinarmos a verdade da cruz para a próxima geração. Para de querer só a sua vontade, para de querer sua vontade, seu jeito, tudo tem que ser do seu jeito. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. Se você não aprender a morrer, você não vai ter vida. Jesus está falando isso. Como é que você lida com as situações em que a morte te é apresentada? Você desce da cruz? Jesus ele podia descer da cruz, ele podia pedir uma milícia de anjos para fulminar aqueles soldados ali. Mas quando tem uma cruz proposta a nós, não adianta tentar subir no trono. Existe, antes do trono, existe uma manjedoura, existe Galileia, Jerusalém, Pilatos, Getsêmani, existe cruz, existe todo um caminho
que você deve passar como discípulo de Cristo. Então não nega a tua cruz. Não tenha medo de passar por sofrimentos. Não tenha medo. Vamos orar? Pai, nós queremos nos precaver dos fermentos dos fariseus. Senhor, não queremos ser aqueles que não compreendem o céu, mas queremos compreender os sinais. Queremos ser aqueles que compreendem o que o Senhor está falando nesse tempo. E Pai, toda a religiosidade que há no nosso coração, toda a religiosidade que vem sobre nós rejeitamos em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que a Tua verdade, Teu Espírito e a Tua vida ministre a nós. Pedimos, Senhor, que tenhamos a confissão correta de que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, que nós possamos ligar e desligar situações da nossa vida. Situações, Senhor, que precisam ser desligadas, sejam agora desligadas em nome de Jesus. Senhor, nós queremos aprender a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar como o Senhor orava, Deus. Senhor, e após boas confissões, que não viemos a fazer más confissões, mas que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, confessar, falar aquilo que o Senhor fala. Senhor, nós também queremos levar a nossa cruz. Tira todo o medo, Senhor. Tira todo o medo de nós. Que possamos, Senhor, tomar a nossa cruz e te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana incrível. Que você continue bebendo da palavra de Deus. E nós nos vemos no capítulo 17. Até mais.